Olá, tudo bem? Meu nome é José Paulo Brão, eu sou museólogo formado pela Universidade Federal de Pelotas. Sou também mestre em Memória Social e Patrimônio Cultural, também pela UFPEL, e atualmente eu sou doutorando em Memória Social e Patrimônio Cultural, também pela Universidade Federal de Pelotas. E hoje eu vou falar um pouquinho então para vocês da minha trajetória no projeto de extensão Revitalização do Museu Grupelli. Projeto esse que é coordenado pelo professor Diego Lemos Ribeiro. O Museu Grupelli, para quem não sabe, ele foi criado em 1998, por iniciativa da comunidade local, que queria um espaço para preservar suas histórias, memórias e identidades. Ele tem 3 agenciadores culturais iniciais, que são Ricardo Grupelli, membro da família Grupelli, a professora Neiva Acosta Vieira e o fotógrafo Neco Tavares. Desde 2008, a UFPEL então conta com um projeto de extensão no Museu Grupelli, como já mencionei, denominado Revitalização do Museu Grupelli, que busca dar um caráter técnico-científico ao espaço museal. A minha participação no projeto começou em 2015, quando eu ingressei para fazer a minha pesquisa de mestrado. Naquela ocasião, eu busquei então analisar a relação sujeito-objeto. Na minha pesquisa de mestrado, eu utilizei 2 objetos do acervo do museu como referência: a foice e a carroça. Utilizei esses 2 objetos por terem grande impacto memorial em relação às pessoas, grande impacto identitário, também por serem objetos indispensáveis no cotidiano e para a própria sobrevivência do homem no campo. Durante a minha entrevista, eu coletei diversos dados. Por exemplo, as pessoas comentam que utilizavam a carroça para ir aos bailes, ir à igreja, ir aos jogos de futebol, casamento, para o trabalho, como por exemplo, colher os alimentos que eram plantados na lavoura e trazidos até em casa, ou mesmo para serem vendidos no comércio próximo, ali na própria colônia, como também na cidade. Em relação à foice, as pessoas comentam também que utilizavam esse objeto quando eram crianças, por exemplo, com uma finalidade lúdica, comentam de ver a foice em filmes de época, era muito comum esse relato. Também comentam que utilizavam esse objeto para o corte de pasto, soja, trigo. A gente descobriu lá no museu também, durante esses relatos, que a foice que a gente tem, ela é feita para uma pessoa de mão esquerda utilizar. Tá? Então, ao longo dessa pesquisa, a gente observa que esses objetos eles ajudam as pessoas a afirmar memórias e também identidades, tanto pessoais como individuais, tanto pelo contato direto como indireto que tiveram com esses objetos. A gente vê também que os objetos funcionam como uma extensão, uma ponte entre o visível e o invisível. Possibilitam que as pessoas então criem essas conexões com o ausente. O ausente se torna presente. Essas memórias que antes estavam esquecidas acabam voltando à tona, acabam voltando ao presente. Então, repito, é o ausente que se torna presente, a morte que dá espaço para a vida. Tendo como base a minha pesquisa de mestrado, eu elaboro então a minha pesquisa de doutorado, na qual a gente busca focar menos agora nas memórias e nas identidades e mais nas emoções. Nas emoções que são despertadas na relação entre sujeito e objeto. Ao longo da minha pesquisa de doutorado, que ainda está sendo realizada, a gente já
conseguiu coletar vários dados. Por exemplo, a gente viu diversas emoções que já aparecem, como por exemplo, alegria, saudade, nostalgia, amor, paixão, tristeza. Sim, tristeza. A zona rural não é feita apenas de momentos bons. A vida no campo, ela também é sofrida, ela tem momentos difíceis. E isso os entrevistados também nos relatam com frequência. Eu gostaria de trazer aqui para vocês o depoimento da Dona Maria. Essa entrevistada, ela chega no museu, quando ela chega no museu, o primeiro objeto que ela observa é o pilão. Inclusive, ela nem conversa com a gente inicialmente. Ela chega dentro do museu e o primeiro objeto que ela tem contato é o pilão. Imediatamente, essa senhora para em frente ao pilão e começa a acariciar o objeto. E sussurra algumas palavras, como por exemplo, quanto tempo faz que eu não te vejo, meu avô? Que saudade eu tenho de ti. E sempre acariciando o pilão. Logo após, essa entrevistada começa a chorar. Em depoimento que ela nos concede após esse momento, ela nos comenta que aquele objeto faz relembrar o seu avô que não está mais vivo. Seu avô que por muitos anos triturou diversos alimentos no pilão para sustento de si, como um sustento dela e da família. Triturou, por exemplo, milho para fazer canjica. Então, a gente vê que aquele objeto funciona como uma personificação do seu avô. Funciona como uma extensão do seu avô. Para ela, o seu avô agora está personificado, está colocado na forma do pilão. Então a gente vê o forte impacto emocional que pode ser estabelecido na relação sujeito-objeto. Então nesse momento, a gente pode dizer aqui que a gente fala numa emoção patrimonial. Nessa emoção que acontece quando há um reconhecimento emocional das pessoas pelas coisas. Quando há uma paixão, nesse caso, quando há também saudade das pessoas em relação a esses objetos. Um dos motivos também que me levou a fazer essa pesquisa veio de uma exposição que a gente realizou em 2016, denominada A Vida Efêmera dos Objetos, um olhar pós-enchente. Essa exposição foi resultado de uma enchente que o Museu Grupelli sofreu em 2016. Nesse dia, a gente perdeu vários objetos, inclusive o tacho de cobre. O tacho de cobre, que era um dos objetos mais amados, mais queridos pelos visitantes, pelos moradores locais, até pessoas que não moravam na cidade. Inclusive a própria família Grupelli utilizava esse objeto para fazer doce. Então ele tinha essa função que a gente chama na museologia de um objeto híbrido. Ele era tanto utilitário como também era um objeto simbólico, representacional. E a gente vê que durante essa exposição a gente buscou contar ela por meio de 3 atos, que são os objetos que morreram, os objetos que sobreviveram e que ganharam uma segunda vida, e os objetos que passaram pelo processo de restauração, conservação, pelo curso de conservação e restauro da FEPEL, e que também ganharam uma segunda vida, uma segunda forma de continuar a sua trajetória. O que nos chama a atenção é o forte impacto emocional que esses visitantes tiveram no museu, ao ponto de grande parte deles pedirem para que essa exposição fosse não apenas de curta duração, mas que ela fosse também uma exposição de longa duração no museu. Em reunião com a equipe do museu, a gente chegou então à conclusão de que essa exposição agora seria um memorial dedicado para contar a história da tragédia. Ressalto aqui também que muitas pessoas, durante o ocorrido da enchente, entraram em contato com a gente para ajudar no salvamento do museu, no salvamento
dos objetos. Então a gente contou com o apoio da família Grupelli, com o apoio dos moradores locais, com o apoio de alunos da Conservação e Restauro, alunos da Museologia, do curso da FAPEL, de várias outras pessoas, que repito, pessoas que a gente até nem conhecia, que entraram em contato com a gente, seja pessoalmente ou pelas redes sociais, para ajudar no salvamento do museu. Então nesse momento a gente vê também o impacto emocional que essas pessoas tiveram perante a ameaça da perda, mediante de perder aquele patrimônio. Nesse momento eles reconheceram ainda mais que aquele patrimônio é importante. É importante e merece ser valorizado, preservado, difundido e transmitido. Não somente para si, mas principalmente para os outros, principalmente para as próximas gerações. Então, é esse o relato que eu gostaria de deixar para vocês. Gostaria aqui de deixar um agradecimento especial à família Grupelli, que sempre nos apoia, sempre nos dá o suporte necessário para que possamos realizar as atividades, toda a pesquisa lá no Museu Grupelli. Também um abraço especial à equipe do projeto do Museu Grupelli e a todos que estão fazendo parte dessa série que a gente vem realizando aqui. Um grande abraço a todos.